This meeting is being recorded. Pode ir. Bom dia. Vamos estar apresentando agora o cultivo de Ora Pronobis. O grupo é composto por mim, Bianca Pessoa, pelo Lorenzo e pelo Silvio. Vou passar os slides. Dando a introdução agora dessa cultura. Ela tem como centro de origem a América Tropical, aqui no Brasil. Ela é da família Castácea, do gênero Perescia, e é a única cultura dessa família que produz as folhas verdadeiras. Já os seus ramos, eles são longos, são prostrados, possuem folhas simples, com pecíolos curtos e de forma elíptica, de lâmina plana. A textura é carnosa e pode atingir até 15 centímetros de comprimento. Já os caules, quando eles estão mais velhos, eles são os caules mais rígidos, devido ao fato de já serem um pouco mais lignificados, e eles são cheios de espinhos, enquanto os ramos mais novos, eles possuem acúlios. A diferença de espinhos e acúlios são que, quando acúlios, eles são retirados com mais facilidade, enquanto os espinhos eles já têm um pouco mais de dificuldade para serem removidos. Porém, o objetivo de ambos são o mesmo, que é servindo como forma de defesa para as plantas contra a herbivoria, né? E também para estar evitando a perda excessiva de água, o que está ligado diretamente com o fato dessa planta ser um pouco resistente à seca. Já a sua inflorescência, as flores são de coloração branca e vai consistir de 12 ou mais pétalas, que envolve mais de 200 estambres na cor alaranjada, que possui um odor muito intenso e tem grande potencial melífero. Já os frutos, eles são do tipo baga, com 2 a 3 pequenas sementes escuras dentro, e mais para frente vou estar mostrando uma foto. Pode passar. Certo. Continuando aqui. Essa planta, ela também pode ser chamada de carne verde ou carne vegetal. Isso se dá pelo fato de que ela é uma planta muito rica em proteína e em minerais. Tanto que pode-se falar que 30% dessa planta, ela é constituída de proteína e ela tem aminoácidos muito importantes que tem na proteína, que são aqueles que possuem menor teor na proteína animal, que são triptofano e a lisina. E essa planta também, ela pode ser chamada também de carne dos pobres, que se dá ao fato dela ter bastante proteína, que pode ser substituída pela carne. Inclusive, muitas pessoas que adotaram um estilo de vida para serem vegetarianos ou veganos, podem estar aderindo o consumo dessa planta para substituição da carne, né? Ela tem um consumo muito mais significativo ali nos estados de Minas Gerais e de Goiás. Ela tem um potencial alimentar subexplorado e que pode ser adotado, inclusive vem crescendo muito a adoção do consumo dessa planta na alimentação humana, tanto não só para as pessoas comuns, como também tem um grande interesse pela indústria alimentícia. Isso se dá pelo fato dela ser uma planta muito, muito rica no seu teor nutricional, e inclusive ela tem uma elevada rusticidade e ela é de fácil produção. Então, tudo isso fica mais fácil a questão do seu custo-benefício. Tem diversas formas que ela pode ser consumida tanto como salada, ser feito chá, ou até mesmo eu vi que dá para fazer risoto, ou seja, tem uma grande variedade da sua forma de uso. Pode passar. Aqui mostrando melhor uma imagem para vocês. Essa primeira imagem que está no formato mais arredondado aqui à direita é uma imagem geral da planta, né, de Ora Pronobis, mais acima ali onde tem uma abelha, podemos notar a inflorescência, com as flores brancas, como eu falei anteriormente, e se notar também ali onde está a abelhinha, dá para ver os estamos ali um pouquinho na cor alaranjada. Já nessa imagem mais à esquerda de vocês, aqui no formato quadrado, podemos ver os frutos, que são as bagas, né, que armazenam as sementes dentro. Pode passar. Falando aqui agora um pouquinho sobre a escolha da área para estar se fazendo
cultivo dessa cultura. Preferencialmente, tem que se pensar na questão do fácil acesso para essa área, desde que traga facilidades para estar transportando os insumos, para estar fazendo escoamento da produção. Tem que analisar o histórico da área, a questão de doenças e de nematóides, porque ela é uma cultura que ela é bastante resistente, porém ela não tem resistência a algumas doenças de nematóides, como, por exemplo, nematóide de galha. Por isso, se a área tiver incidência ou histórico que já teve os nematóides de galha, não deve estar sendo escolhida. Tem que se atentar também à questão da área, se ela é uma área que ela é bem drenada, porque essa cultura ela não tolera encharcamento, tanto que, por isso que eu falei anteriormente que ela é bem resistente à seca. Tem muitas pessoas que optam por estar fazendo o cultivo dessa planta até mesmo em casa, que pode ser cultivada em vaso. E assim, o recomendado para estar fazendo a irrigação dessa planta em vaso em casa é 3 vezes na semana, a gente ia com pouca água. Já por aí a gente nota que a necessidade hídrica dela não é tanta, ou seja, ela não tolera encharcamento, por isso tem que tomar o cuidado de escolher bem a área, desde que seja uma área que seja bem drenada. Tem que fazer o plantio em linhas de nível. O tamanho da área tem que estar considerando a questão da capacidade operacional, que vai estar facilitando a boa condução, tanto dos equipamentos, tanto para estar fazendo o manejo correto, para estar limpando essa área, e também pela facilidade para estar conduzindo e escoando essa produção, desde que seja também mais próximo dos pontos onde tenha uma alta demanda para estar fazendo o comércio dessa cultura. Também, como eu já falei aqui, a mecanização nas limpezas tem que ser uma área que facilite a entrada desses equipamentos para estar fazendo as limpezas, para estar fazendo as roçadas, e que vai estar facilitando no rendimento operacional. Pode passar. Falando um pouquinho agora sobre o clima e época de plantio. Essa cultura ela é adaptada às condições do clima tropical e subtropical. Tem uma necessidade de 1.200 milímetros a 1.800 milímetros no decorrer do seu desenvolvimento. E a taxa anual de temperatura são entre 18 e 23 graus, no caso, tolerando máximas anuais de 25 graus e 31, e também as mínimas nos meses mais frios, entre 10 e 15 graus. Para a região ali do Sudeste e Centro-Oeste, recomenda-se o plantio de setembro a janeiro. Para a região Sul, ela vai se adaptar plenamente, ela se adapta plenamente em regiões mais quentes, como ali no Sul, na região, no litoral de Santa Catarina e Paraná, e nas regiões mais altas ela vai ter uma maior produção, mais de maio a setembro, enquanto frio. Peraí, acho que me deu uma perdidinha aqui. Nas regiões mais altas vai ter uma maior produção, mais de maio a setembro. Já no Nordeste, a produção vai ser o ano todo, desde que ela tenha água também durante o seu desenvolvimento. Vou passar que tem uma tabelinha aqui que dá para me dar uma explicada melhor. Aí só para dar uma complementada ainda, aqui ó, na região mais alta ela tem um potencial produtivo maior, chega a produzir mais, só que tem que ficar atento aqui quando faz o transplantio dela de maio a setembro, por causa que é muito comum aqui ocorrer geadas, né, de acabar prejudicando a produção. Certo, que essa tabela ela mostra um geralzão das épocas de plantio conforme as regiões. Aí aqui, como podemos ver, para a nossa região aqui do Centro-Oeste, tem uma altitude acima de 300 metros, a época indicada de plantio é ali pegando a janela de agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Então, pode passar. Aqui já é a minha parte, e aqui eu vou dar continuidade, falando aqui já a respeito da correção do solo, para você estar trabalhando com o cultivo da Ora Pronobis. Antes de corrigir o solo, primeiramente você tem que estar fazendo toda a sua amostragem da área, para saber
montando suas amostras para depois você mandar para o laboratório para saber como é que está a condição do seu solo, se ele está favorável, com condições de fertilidade química e favorável para o cultivo da Ora Pronobis. E caso contrário, não estiver, é necessário fazer a recomendação e fazer a calagem e as devidas adubações necessárias. Primeiro, para fazer a correção, você tem que efetuar ali para corrigir o pH, focando principalmente para aumentar a saturação de base de acordo com 60%, pelo menos, né? Mas vai depender ali de como está seu solo e do resultado da análise química. Vale lembrar aqui que os baixos níveis de fósforos, quando no caso inferiores a 10 miligramas, faz necessário estar fazendo uma adubação fosfatada, né? No caso uma fosfatagem com um fosfato de liberação mais lenta, como por exemplo ali um fosfato natural reativo, certo? Para ele estar se disponibilizando de uma maneira mais lenta para essas raízes. Você tem que ficar atento quanto à distribuição. Ela deve ser feita ali junto com a segunda metade do calcário, no caso aqui a distribuição do fósforo, ou antes da última gradagem, certo? Você tem que estar fazendo ali as implantações também dos adubos verdes, que agora a Pronobis ela se dá muito bem quando se fala em adubação verde. E no geral você pode estar trabalhando ali com a fosfatagem ali, ou adubação fosfatada, né? Entre 100 kg por hectare e 300 kg por hectare. Uma ressalva que a gente tem que fazer aqui é que para a Ora Pronobis, de acordo com os boletins técnicos da Embrapa, para ela não tem um boletim específico para adubação. O que eles fizeram foi uma espécie de adaptação dos boletins que eles têm para plantas como, por exemplo, as roseiras, para estar se enquadrando melhor aqui para a Ora Pronobis. Vou passar aqui. A gente sabe que para comprar toda a cultura é sempre interessante fazer aqui uma adubação de plantio. No caso, uma adubação verde, né? Você pode estar utilizando ali algumas espécies vegetais ali que são adaptadas para a sua região. Aqui para a região centro-oeste, você pode estar optando ali para colocar ali uma braquiária, para fazer uma palhada, pode estar trabalhando com milheto, você pode trabalhar com feijão de porco, você pode trabalhar aqui com feijão guandu e por aí vai. Se você tiver numa região uma região mais alta, como por exemplo são as regiões sudeste e sul, você pode estar trabalhando ali com aveia, um trigo, uma ervilhaca, né? Ou outras espécies de verão, como milho, milheto, sorgo, uma braquiária da vida, entre outros. Você tem que estar fazendo essa adubação verde, a implantação desse adubo verde, principalmente aqui com a crotalária. Se você não tiver crotalária, você dá e tiver condições de implantar uma mucuna ou outra, uma soja até, ou outras leguminosas, né? Pode estar, em vez da soja convencional que a gente conhece, colocar uma soja perene, certo? Ou outras leguminosas. Isso aqui é importante falar porque às vezes você vai trabalhar com adubo verde, como por exemplo uma gramínea, você tem que ficar atento ali quanto a liberação de nutrientes que ele vai fornecer no solo, e quando você consorcia uma gramínea com a leguminosa, você tem ali uma liberação um pouco mais acelerada desses nutrientes que ficam ali retidos na palhada, certo? Por causa da relação CN. Se você tiver aqui na região sul, aveia, centeio, trigo, ervilhaca e tremoço. Quanto à recomendação para o tipo do consórcio com as plantas para o adubo verde, você pode estar usando aqui, igual eu falei, um consórcio entre poáceas, que são as gramíneas e leguminosas, e você tem que começar a fazer um manejo na hora certa. O mais indicado aqui é você ficar atento quanto aos dias após a semeadura da sua planta que vai ser utilizada como adubo verde, e você tem que fazer esse manejo fazendo a roçada nela, ou uma dessecação, a partir do ponto que ela está no seu auge do seu crescimento. O que vai ser essa fase para algumas plantas? Boa parte dela, geralmente. Vai ser ali na transição ali do estado vegetativo para o estado reprodutivo. Quando ela começa a emitir as flores, as inflorescências, vai ser a hora de você estar fazendo a roçada e uma dessecação para ter essa boa quantidade de palha no solo aqui. Você pode também estar fazendo essa roçada, você pode triturar se quiser, ou fazer um acamamento utilizando rolo faca, como tem aqui nessas imagens.
gente tem aqui a adubação de plantio. Aqui o que eu falei, uma tabela adaptada que a Embrapa fez que tirou para a obra Pronobis, né? Que ela tirou ali das circulares técnicas para plantas de outra família, como as roseiras. E a gente tem aqui as doses. A gente tem a dose de nitrogênio, disponibilidade de fósforo, e tem a disponibilidade de potássio. Se esses teores, de acordo com as análises de solo, estiverem baixos, enquadrados como baixos, você tem que fazer uma adubação um pouco mais alta. E quanto mais próximos esses teores estiverem mais próximos ao ideal, menor vai ser a sua recomendação e a sua quantidade de fertilizantes utilizados. Você tem aqui todos os expoentes aqui, certo? Abaixo de 25 miligramas por centímetro cúbico e por aí vai. Tudo isso aqui ainda é previamente ao plantio, não dá para esquecer. Isso aqui é aquela adubação de base. E a respeito da produção de mudas, assim como a gente vê nas demais matérias, como propagação, silvicultura, a gente tem que fazer a produção de mudas de Ora Pronobis daquela forma, utilizando um substrato ideal, o mais bem drenado possível, com a boa disponibilidade de macro e micronutrientes, com a boa retenção de água. Tudo isso para fornecer as condições favoráveis para a Ora Pronobis. Ela não difere muito das outras e você tem que fazer o seguinte: antes de você produzir essas mudas, você tem que escolher as suas matrizes, e essas matrizes elas têm que ser plantas com a boa fitossanidade, né? Elas têm que ser isentas de doenças e principalmente elas têm que ser vigorosas. Você tem que estar fazendo a escolha ali dessas mudas da porção intermediária das hastes, né? Que de acordo com os estudos são as partes que mais apresentam melhor capacidade de enraizamento. E os recipientes que você pode estar produzindo essas mudas podem ser desde sacos plásticos, como são feitos para a produção da muda de café, tubetes ou até bandejas plásticas. Só que no caso aqui com aquelas células maiores, né? Como é o caso que eles utilizam no eucalipto. Vai da sua disponibilidade de recursos do que você tem ao seu redor. Aqui você falar um pouquinho também. Estava vendo um vídeo de produção para quem tenta produzir em casa, né? E, inclusive, para a produção de mudas, tem gente que utiliza até mesmo aquele rolinho do papel higiênico para estar produzindo caixinha de leite, qualquer recipiente assim. E sempre se indica que seja um recipiente escuro, porque às vezes pode pegar algum transparente ou alguma coisa assim. Mas eu vi, é bem interessante, tipo, é bem baixo o custo da produção. Pode estar produzindo de acordo com o que você tem em casa. Alternativa boa. Aproveitar o recurso. Você tem as mudas, algumas imagens para estar ilustrando bem o que a gente falou. Aqui como que pode ser feito no cultivo, produção em tubetes, como de eucalipto, e tem também os sacos plásticos lá no fundo. Você tem elas aqui um pouco mais desenvolvidas, né? Plantio. Plantio da Ora Pronobis, ele pode estar sendo feito tanto em linha simples como em linha dupla. Para o caso da recomendação do espaçamento, você pode estar observando que a recomendação é de 1 metro a 1,25 metro entre plantas, ou 1 metro entre linhas, no caso, entre linhas simples, né, de 1 a 1 metro, 1 metro por 1,25, e 2,5 metros se for o caso das linhas duplas. Vou estar ilustrando melhor aqui com a imagem para você estar observando. 2,5 metros entre linha dupla, aí 1,25 metro entre plantas na linha. Bom, plantio. Você pode estar fazendo esse plantio tanto na forma de covas, ou você fazer o suco. Aí você pode estar optando vai da sua condição mais uma vez. Você pode estar fazendo isso tanto manual ou de forma mecanizada, que é aqui no caso utilizando o trator. No caso aqui com 2 hastes espaçadas, né? De acordo com o espaçamento das suas linhas. Você tem que estar deixando essas covas com pelo menos ali 25 a 30 centímetros de diâmetro, por 30 até 40 centímetros ali de profundidade. Você tem que ficar atento que na hora
da adubação de cobertura não, de base, com a incorporação desse fertilizante junto com o fertilizante orgânico na cova. E você tem que estar fazendo o plantio das mudas entre 5 até 10 dias ali após você fazer a abertura dessas covas ou abrir os sulcos. Calma, agora é o Lourenço. Tá, agora falar um pouco sobre a parte de irrigação. A irrigação é geralmente feita aí nas regiões com períodos secos, prolongados, de 6 meses ou mais, como ocorre aí no Nordeste e em parte do Sudeste, de Norte de Minas. É necessário, então, utilizar a irrigação. Também, se o cultivo for realizado aqui nas regiões Centro-Oeste, seria necessário. Em regiões com estiagem entre 3 a 5 meses, o plantio sem irrigação apresenta redução da produção e efeito da sazonalidade, sendo importante dispor de irrigação complementar para ter maior estabilidade de produção. Então, aí o mais recomendável é a irrigação localizada, que é restrita às linhas de plantio, seja por gotejamento ou microaspersão em faixas como mangueiras e microperfuradas. Essa irrigação vai ser localizada, você vai ter menos desperdício de água na propriedade, você vai ter também não vai estar umedecendo as folhas das plantas, evitando assim a ocorrência de doenças. Como essa irrigação vai ser utilizada mais no período seco, então o tempo abafado com umidade nas folhas é propício à proliferação de doenças. Pode passar as imagens. Pode passar, Silvio. Aqui, como vemos na imagem, a mangueira gotejadora, geralmente essas mangueiras podem ter o furo diretamente nela, marcado por fábrica, que tem um espaçamento na fabricação, ou você pode comprar as mangueiras inteiriças e botar os NIP de gotejamento. Pode passar, mais uma imagem. E aí, aqui, esse já também é gotejamento. Além do gotejamento, também pode ser sistema como o sistema de tripa, que ainda joga localizado próximo às plantas, mas tem um desperdício maior de água. Mais uma. E aqui, aqui nesse caso, pode ou botar mesmo assim o gotejamento próximo às plantas, uma tripa. Se caso o produtor não tenha condições de botar um gotejamento, que é um sistema um pouco mais caro, pode-se optar por um sistema por aspersores, mas não é recomendado pelo desperdício de água e por esse umedecimento das partes das plantas. Agora, a condução das plantas. As primeiras podas são aí feitas de 30 a 60 dias após o transplantio. São fundamentais aí para eliminar ramos baixeiros com tendência ao desenvolvimento rasteiro. Esses tipos de ramos não são interessantes, porque estão em contato com o solo, então logo terão aí danificações, terão furos ou proliferação de doenças. Então a sua comercialização não vai ser fácil, a comercialização desses ramos, mesmo para a indústria. Então, ele deve se deixar inicialmente de 3 a 5 hastes com 2 a 4 gemas a uma altura de 15 a 30 centímetros do solo, de modo a obter arquitetura de plantas semelhantes a uma taça. Pode passar. Então, adubação. Tá, então, a adubação. A adubação de cobertura recomenda-se adubar para as plantas ornamentais arbustivas. Repor a extração de nutrientes que ocorre por ocasião das sucessivas colheitas, que são as podas, mesmo sendo a Ora Pro Nobis planta extremamente vigorosa. Essa extração é estimada em 20 toneladas por hectare de matéria verde, das hastes e das folhas, o que equivale a aproximadamente 2 toneladas de matéria seca por hectare ano. Então, aí pode ser usado como fonte aí o NPK, adubo orgânico, o nitrogênio e o fósforo disposto na coroa das plantas, o cloreto no súculo ou incorporado nas covas ao esterco orgânico, e em regiões frias realizar após as geadas, para que essa planta tenha aí esse suprimento de nutrientes para se recompor e se reestruturar. Agora uma tabelinha de recomendação. O fósforo geralmente ele é recomendado realizar uma aplicação anual no início do período chuvoso.
Já aí as doses de nitrogênio e de potássio, recomenda a quantidade total a ser aplicada anualmente, efetuando as aplicações sempre após a cada colheita, que varia, então, em cada colheita, que é de 5 a 8 anos. Pode passar. Agora falar um pouco sobre as pragas, as principais, vamos só citar elas aqui e falar um pouco. A lagarta da desfolha e mede palmos. Temos também os besouros desfolhantes e as vaquinhas, que as vaquinhas é uma das principais pragas, causando aí danos severos. Como a planta tem o objetivo de vender a parte foliar, a vaquinha causa aí furos e perfurações em toda a área foliar. Cochonilhas e pulgões, que são insetos sugadores da seiva da planta, que formam colônias nos ramos e nas folhas jovens. E temos as formigas cortadeiras e os cupins. Formigas cortadeiras que atacam a parte aérea das plantas e os cupins que vão estar atacando mais a parte radicular e do caule da planta. Temos lesmas e caracóis. E então o controle pode ser feito com biológico, com bacilos thuringiensis, o controle químico, utilização aí do óleo de NIM, que é um repelente natural, também a aplicação de solução com detergente e sempre realizar o MIP constante para você saber fazer esse levantamento na área e saber o que está acontecendo ali na sua plantação. Aqui podemos ver um pouco das pragas citadas, lagarta das folhas, os pulgões, as cochonilhas, o cupim, que ataca na parte radicular, danificando toda a parte estrutural da planta. Também temos os nematóides que atacam ali e causam danos. Pode passar. Agora falar um pouco sobre as doenças, mas as três principais, que vão estar, então, a podridão do caule, as lesões foliares, que entre as xantomonas ou fungos do gênero da Cercospora, e também temos aí o problema com nematóides de galhas, que também ataca e prejudica a produção. Pode. Então, agora entrar na parte final, que é a colheita da cultura. Em cultivos comerciais, recomenda-se a divisão da lavoura em talhões de 6 a 8, imaginando-se de 6 a 8 semanas de intervalo entre colheitas em um mesmo talhão, colhendo-se assim um talhão por semana. O intervalo entre as colheitas de um mesmo talhão pode variar dependendo das condições climáticas. Então, regiões com, às vezes, regiões mais frias ou muito quentes, espera-se temperaturas mais amenas para realizar essas colheitas. O tamanho da lavoura, consequentemente, dos talhões, deve ser considerar as demandas de mercado e a capacidade de mão de obra da família. Deve ser efetuada mediante a poda das hastes com pleno desenvolvimento, em torno de 70 a 100 centímetros de comprimento e folhas completamente expandidas. A colheita deve ser feita, aí, então, preferencialmente em horários mais frescos, para você não ter colheita desses ramos murchos ou desidratados. Usar, então, ferramentas sanitizadas com solução de água sanitária, para evitar aí também passar de uma planta para outra, se uma planta estiver contaminada com alguma doença, passar essa infecção, esse patógeno para as próximas doenças, e aumentando a área de contaminação. E os funcionários devem utilizar, então, equipamentos de proteção individual para evitar qualquer acidente ou qualquer ferimento no momento da colheita. Então, aqui realizando colheita de ensaios do quarto ano, que visa, em geral, a produção de plantas com tesoura de poda, as plantas já sendo colhidas e aqui o funcionário carregando as hastes colhidas para o barracão. Então, após a colheita, deve-se colocar aí em barracão arejado e sombreado. As hastes devem ficar em barracão para ser feita essa desfolha. Proceder, então, à sanitização em solução de cloro, enxaguar e fazer o escorrimento, e, em seguida, a embalagem, no caso de consumo direto com hortaliça. Para a indústria, admite-se maior dano mecânico às folhas, pois serão picadas para a secagem e moagem. Nesse caso, pode-se utilizar aí ferramentas como pequenos garfos, curvos ou luvas com malhas de aço inox, que na hora da colheita pode ser feito o arranquio direto das hastes, facilitando assim e agilizando o trabalho, já que serão destinados para as indústrias.
E no manejo de colheitas sucessivas em plantio adensado, estima-se que, adotando-se manejos adequados da cultura com reposição de nutrientes, a lavoura pode durar pelo menos 12 anos. Pode passar. Então, aqui foram as referências que a gente utilizou para ser executado esse trabalho, e muito obrigado pela atenção.